Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio para mim quando chega essa hora para a nossa conversa. E eu quero continuar meditando a mensagem deste grande e poderoso guerreiro Davi, que tem tudo a ver com os dias em que nós estamos vivendo, haja visto que o Senhor Jesus ordenou que nós orássemos para que viesse a nós o reino de Deus. E o reino de Deus é estabelecido em nosso coração pelo Espírito Santo, que está liderando a igreja através da palavra profética pregada pelo anjo de Malaquias 4. O anjo de Malaquias 4, veja, ele era o Senhor Jesus Cristo manifestado através da carne humana de seu profeta. Deus provou, vindicou, mostrou por muitas escrituras que este era o seu servo enviado de acordo com Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. E o Senhor Jesus provou que ele estava entre nós com os mesmos sinais e maravilhas quando ele esteve aqui pela primeira vez. Ele manifestou Hebreus 4:12, ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Ali estava o mordomo fiel, o Eliezer, veja, que guardava todos os bens do seu senhor. Um outro tipo de Eliaquim, quando Deus colocou sobre ele todas as finanças, todo o governo, toda a riqueza do templo. Veja, um tipo perfeito do mordomo aqui no tempo do fim, quando aparece aquele pilar de fogo no ombro do profeta, aquilo estava indicando que o principado estava a seus ombros. Veja, ombro é corpo. Veja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, preparando-se para tomar a sua posição no reino, porque logo após a abertura dos selos, a Bíblia fala que ele nos fez reis e sacerdotes. Reis para reinar. Reinar sobre o pecado. Reinar sobre esse velho homem. Reinar sobre o mundanismo. Reinar sobre as potências das trevas. Veja, todas as coisas debaixo dos nossos pés, diz o livro de Efésios. Agora, uma coisa muito importante que nós aprendemos com Davi é que ele tinha consciência do reino de Deus, do reino invisível. Ele tinha consciência da presença de Deus e dos seus exércitos pelejando a favor, veja, da igreja, do reino messiânico. Ele sabia que ele havia sido introduzido dentro do reino messiânico por profecia. Ele havia sido chamado, ele havia sido posicionado corretamente. E ele sabia que as pelejas que ele tivesse que enfrentar não eram deles, mas eram as pelejas do Senhor, porque o Senhor peleja por seu povo. Então veja, Davi, ele havia colocado Deus à prova quando o urso quis tomar um cordeirinho e ele matou o urso. Logo depois veio um leão e Deus provou mais uma vez que estava com ele. Ele tinha ciência de que não foi a pontaria dele, de que não foi a sua força, de que foi Deus dirigindo a pedra para derrubar o inimigo. Da mesma forma, quando Davi enfrentou Golias, ele sabia que não era a mão dele, porque Deus estava naquelas pedras. Não é sem razão que ele tomou 5 pedras. 5 é graça. Mas veja, também são as 5 letras do nome de Jesus. E Jesus é o verbo, ele é a palavra. Ali estava Davi, um pequeno pastor carregando em seu alforje 5 pedrinhas. Nada mais do que isso. Quando Saul quis experimentar a sua armadura, o seu capacete, a sua lança, o seu escudo, Davi não conseguia se equilibrar nem mesmo em pé. Não conseguia nem mesmo andar.
O peso do capacete era tanto que ele não conseguia manter sua cabeça em pé, seu pescoço pendia. Veja, porque ele não estava preparado, ele não foi treinado para pelejar com armas humanas, ele foi preparado para pelejar com as armas espirituais. Por isso nós temos que ter consciência desse reino. Por isso Jesus disse que deveríamos pregar e dizer: o reino de Deus está entre vós. Ou seja, ele é espiritual, invisível, porém real. Veja, quando nós temos essa consciência de que nós não pertencemos a uma organização, nós não somos uma denominação, nós não pertencemos a um grupo onde haja uma liderança humana. Nós pertencemos a um reino, e esse reino é o reino messiânico. Veja, e somos liderados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos sustenta, e é Ele que peleja por nós. Era isso que Davi tinha. Era essa confiança que ele tinha. Veja, dali vinha a sua fé. Ele tinha conhecimento de que Deus era com ele. Ele sabia onde estava parado. Veja, ele tinha o dom para curar os enfermos com a música. Ele tinha virtude. Ele sabia quem ele era. Ele foi eleito, foi chamado, foi ungido e foi posicionado. Ele tinha confiança no seu chamado. Ele foi colocado para reinar. Veja, quando Golias veio para enfrentar Israel, Davi sabia que ele não seria um rei morto, ele não seria um rei aprisionado. Não, ele foi levantado para governar a nação de Israel. Veja, mas liderado pelo Espírito Santo. Por isso, em 1 Samuel, capítulo 17, veja, no verso 37, Davi disse a Saul, disse mais Davi: o Senhor, veja, olha a sua consciência, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele sabia que não era a mão dele, não eram suas forças, não era a sua capacidade. Veja, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Veja, e Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Verso 45 agora. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Isso era algo extremamente maravilhoso, extremamente profético para aquela hora, porque aí estava algo muito grande. Davi sabia que aquelas 5 pedras eram suficientes para pelejar contra aquele filisteu, aquele gigante. E é o mesmo que a igreja tem que saber hoje. Nós não precisamos de outra coisa a não ser Jesus, a palavra. E é isso que um verdadeiro pastor carrega em seu alforje. Apenas a palavra é o suficiente. Veja, quando Jesus foi enfrentar Satanás, ele apenas tomou a palavra. Ele disse: está escrito. E essa é a grandeza dessa mensagem. O profeta operou apenas com o que estava escrito. Então disse o profeta, no parágrafo 44, tomou 5 pedras, o que representa 5 pedras. Uma delas era um J, a outra era um E. Veja, depois S, US. Jesus, 5 pedras. E vocês sabem, e vocês são pedras nessa pedra.
Jesus Cristo, e ele as colocou no seu pequeno alforje. Assim elas estariam todas cobertas com mel. E não só isso, mas elas seriam revestidas com o poder do alto. Por isso, quando nós temos essa grande revelação diante de nós, nós vamos até o anjo em Apocalipse 10 e tomamos o livro. Veja, a pedra, a palavra, Jesus, veja, coberta com mel, doce na boca, mas amargo no ventre. O mesmo que acontecia com Davi, quando ele pegava o mel e colocava uma pedra calcária na boca da ovelha. A ovelha vinha lamber o mel, mas o que ela precisava era do calcário. Então, ao engolir o calcário, Davi sabia que a ovelha seria curada. Nós temos engolido o livro, e ele nos tem curado de toda coisa mundana, de todo pecado, de toda incredulidade, de todo medo, e tem colocado em nós o poderoso Espírito Santo, o poder dessa palavra. Veja, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Quando Deus algum dia conseguir novamente que a igreja esteja unânime, em um só acordo, então ele poderá revesti-la com o poder do alto. Qual poder? Para crer em sua palavra, para fazer que isso venha acontecer. E ali estava ele, com todas aquelas pedrinhas, envoltas no mel naquele alforje. E todo esse mel havia estado ali. E todas essas escrituras haviam estado ali. Davi pôs as pedras e olhou para ver onde Golias estava. Cada um de vocês nessa noite é um Davi. Veja, Davi disse, no verso 47, eu confiei em Deus para dirigir minha pedra diretamente na cabeça daquela besta. E eu posso confiar em Deus para dirigir essa pedra aqui. Pois eu matei um leão para salvar uma ovelha. Isto é certo. Deus deixou-me salvar a ovelha, porque eu tive fé que ele salvaria a ovelha. Deus, dá-nos alguns Davis por amor das ovelhas. Ali veja, ele tinha consciência do mundo invisível, consciência do reino dos céus, consciência de que Deus era rei acima dele. Do Senhor é a peleja, do Senhor é a guerra. E ele sabia que ele era apenas um instrumento. Ele tomou a pedra e girou a funda. Mas a pedra revestida com o poder de Deus, que deu a velocidade, que deu o lugar certeiro, como o valente atira uma flecha. Ali estava Deus dirigindo aquela pedra até a cabeça do Golias e derrubando o gigante. Deus tem derrubado os gigantes desse dia, que confiaram em si mesmos, que interpretaram a palavra, que tiraram e acrescentaram. Esses gigantes têm acabado em vergonha. Esses que querem suprimir a verdade da palavra não poderão terminar a obra. Mas Deus tem pequenos Davi, que podem tomar a palavra, veja, que está revestida com o poder do alto, e lançar essa verdade contra toda a artimanha do diabo, todo intelecto, toda organização, e trazer ao chão esse inimigo, o Golias desse século. Veja, Satanás tem cegado o povo, mas Deus tem levantado verdadeiros Davi, capazes de tomar a palavra com fé. Veja, 5 pedras, Jesus, o verbo, a palavra. É isso que o verdadeiro pastor carrega em seu alforje. Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.